Noite, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui com vocês no nosso bate-papo das terças-feiras, a nossa conversa de mulheres. Fico muito feliz, muito grata a Deus por essa oportunidade e também por poder contar com vocês na divulgação, no apoio, né, que vocês têm dado ao meu trabalho. Ai, a Deise entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Deise é lá do Paraná. A Débora, sejam todas muito bem-vindas, meninas. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante, que é sobre a nossa saúde mental. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Ilma Piemonte, sou assistente social de formação, tenho mestrado em saúde da família, atuo aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na área da saúde, atendo famílias e mulheres. E o meu trabalho tem sido basicamente nessa mentoria, nessa assessoria às mulheres. A Alessandra entrando aqui, seja bem-vinda. Meninas, eu vou estar encaminhando o meu aviãozinho aqui também, para que outras pessoas possam visualizar essa nossa live, também guardar, divulgar para as amigas, tá? Então, eu vou fazer isso agora e se vocês puderem também, manda aí para as amigas de vocês para que elas possam ver que nós estamos batendo papo e poder ver depois também. Muita gente aqui. Ai, o Elvis entrando aqui, seja bem-vindo. Então, meninas, nesse nosso bate-papo, eu tenho trazido sempre um tema, um assunto que diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida, aquilo que nós mulheres temos vivenciado no nosso dia a dia e que de alguma forma faz sentido, de alguma forma nos afeta, né, na nossa vida, como mãe, como esposa, no nosso trabalho, nas nossas relações de amizade. Então são esses assuntos. Então, para quem ainda não conseguiu ver, essas lives estão todas gravadas aqui no Instagram, tá? E também no canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá, verifica, deixa o seu like para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas, a mais mulheres que estão passando, de repente, por uma situação de dificuldade, de vulnerabilidade, de tristeza, porque nós temos, principalmente agora nesse mês de setembro, né? É um mês crucial para a questão da saúde mental e a gente vai ouvir falar muito disso, né? Ao João entrando aqui, seja bem-vindo. Cezinha, seja bem-vindo. Olha, temos vários homens aqui hoje também. E esses assuntos, meninas, apesar de nós falarmos mais para as mulheres, mas é muito bom que os homens também participem, né? E deem suas opiniões, tá? Aqui, gente, é um bate-papo, tá? Que eu sempre gosto de deixar em aberto para que vocês participem, para que vocês também deem opinião e exemplos, vivências, tá? Fiquem à vontade. Eu gosto muito da participação de vocês. Então, a gente vai conversando aqui, batendo nosso papo, tá? Mas fiquem à vontade de participar. Ai, muita gente nova aqui, Michele, Daniela, Nath, sejam muito bem-vindas. A Nayara, Stella, bem-vindas, meninas. Muito feliz por vocês estarem aqui. Então, nesse nosso bate-papo de saúde mental, na verdade, assim, eu prefiro falar sobre a saúde do que a doença, né? E nós temos visto na mídia, temos ouvido nas rodas de conversa, entre as famílias, que a questão do adoecimento mental é algo preocupante nos últimos anos, né? Alguns associam a piora desse quadro pós-Covid, né? Mas a gente também ainda tem estudos sobre isso, né? Do como era antes e depois da Covid, né? O que causou, as sequelas. Mas o fato é que nesses últimos anos tem aumentado muito o número de pessoas
que tem adoecido. A Sônia entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Sônia é firme e forte aqui nas terças. Muito obrigada, um grande beijo para você. Então, meninas, o que acontece? O número de pessoas que vem adoecendo ao longo desses últimos anos tem sido algo assim assustador. E os indicadores de futuro também não são tão bons quanto ao adoecimento mental, né? Existem estimativas, né, do número de pessoas que em 2030 vão estar adoecidos mentalmente, né? E por isso a nossa preocupação de falarmos sobre a saúde mental, né? Porque a gente precisa prevenir, né, essa epidemia. Porque assim como a Covid, o adoecimento mental também é uma epidemia. Considerando o número de pessoas que têm adoecido e o que isso afeta, né, na vida da pessoa, na vida das pessoas que estão próximas dela, no trabalho, né, é um impacto muito grande de pessoas que, às vezes, por conta da doença, precisam se afastar, precisam se cuidar, claro, óbvio, né? Precisa de um tratamento, precisa adaptar a uma medicação, muitas vezes, né? Muitas pessoas que às vezes não conseguem dormir e tal. Aí você pode falar, Ilma, mas você tá falando de uma situação de doença, de transtorno mental. Existem sim, né? A gente até, as pessoas às vezes de uma forma, até por não conhecer muito sobre a saúde mental, às vezes usa alguns termos pejorativos, né? Tipo assim, essa pessoa faz acompanhamento no CAPS, essa pessoa, ela é louca, ela precisa de psiquiatra, ela precisa de psicólogo. Ainda existe esse estigma, né? Que é uma coisa assim que, em tempos de aumento do adoecimento mental, é difícil numa roda de conversa, por exemplo, né, num aniversário e tal, você não, de repente, não entrar no assunto e as pessoas falar, não, eu fui no psiquiatra, eu tomo uma medicação para dormir, eu tomo clonazepam, sabe? Então, assim, entre as conversas, às vezes a gente acaba, né, percebendo que para algumas pessoas isso já faz parte da vida, já é comum, né, essa frequência. Até porque ao psiquiatra você precisa ter uma frequência de avaliação, de ajustes, mudança de medicamento. Então, isso é meio que natural para as pessoas que fazem o tratamento, né? E, infelizmente, algumas pessoas olham de um jeito meio torto. Nossa, ela toma remédio controlado. Mas essa reflexão que eu tô trazendo aqui hoje, gente, é exatamente sobre isso. Porque às vezes você não tem um transtorno mental, né? Você não tem um diagnóstico, vamos dizer assim, né? Daquilo que você, do quadro clínico que você apresenta. Mas, principalmente as mulheres, estão muito adoecidas. Ou num processo de adoecimento que muitas vezes nem ela sabe que aquilo é uma doença mental. Porque a doença, ela vai indo aos poucos. Você não dorme e acorda doente mentalmente. Entende? Vai passando por um processo de tristeza, né? No caso, principalmente da depressão. Você inicia esse processo, às vezes, com a perda de um ente querido, um luto, né? A Duda entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Muito bom tê-la aqui. Então, pela perda de um ente querido, por a perda de um emprego, por uma decepção amorosa, por uma situação de adoecimento de um filho. A Mila entrando aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo por estarem aqui compartilhando conosco esse momento. Estamos aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa de mulheres, que acontece às terças-feiras aqui pelo Instagram. Muito obrigada mesmo. Gratidão a vocês. Então, o
que acontece? Muitas vezes nós não percebemos o que está de fato acontecendo com a gente. Às vezes a gente acha que é só uma tristeza passageira, né? Que o luto é aquele luto de 1 mês, 2 meses e tá tudo certo. Só que aí a situação vai se agravando. Essa tristeza parece que não vai passar. Essa dor da alma, ela vai se protelando por mais tempo do que você imaginava. E aí vem o adoecimento, sabe? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Como profissional de saúde, eu percebo que às vezes a pessoa já está num processo depressivo, sabe? Ela chora com facilidade, ela está desanimada, ela não tem, sabe, ânimo nem para tomar um banho, para se cuidar, para olhar para si, né? Para sua própria higiene. Então, a gente tem N casos de pessoas que já estão num processo de adoecimento e que ainda não perceberam, né? Não receberam aquele toque de que você já está num processo, tá? Então, é muito importante que vocês observem, tá? Essas emoções, os sentimentos de vocês, ou então das pessoas que convivem com você, né? Porque, de repente, a sua filha, sua prima, sua avó, sua mãe estão já num processo de adoecimento, mas até por negação, entende? Ou então, assim, por não compreender muito bem o que está acontecendo, vai passando o tempo. E quando você vê, você já está num nível muito grande, muito alto, né, do adoecimento. Então, por exemplo, na questão da depressão, às vezes a pessoa fica sem apetite, desanimada, não quer sair de casa, prefere não conversar muito. Então, isso é um tipo de característica de um adoecimento que está se instalando. E que muitas vezes, né, não é percebido por essa paciente, por essa pessoa, o que leva a um agravamento do quadro. Porque eu tenho falado sempre aqui sobre a questão da saúde, da importância da gente fazer a prevenção, primeiramente, né? Então, esse nosso bate-papo aqui, ele é muito preventivo. Aí, como assim? Não, porque você precisa ter conhecimento para que você consiga enfrentar, né, essa situação sua ou de alguém próximo a você de uma forma positiva, de uma forma que a tempo se consiga um tratamento. Entende? Porque, infelizmente, eu vejo também, né, situações de pessoas que não procuraram ajuda e que deixaram a coisa rolar. E aí a gente percebe o seguinte: eu atendi uma moça uma vez, 20 e poucos anos, 25 anos, e ela teve uma perda de peso muito significativa. Ela começou a não ter mais apetite, a não ter socialização, começou a ficar enclausurada no seu próprio quarto. E quando a família se tocou, ela tinha perdido 20 quilos. Assim, coisa de 1 mês. E ela estava muito debilitada e acabou tendo que ir para uma unidade de pronto atendimento, para uma UPA. E lá ela ficou internada vários dias, né? Tendo que depois ir para o hospital e tudo mais. Mas a questão ela chegou num nível de risco muito alto, entende? Então é muito importante que a gente comece a perceber, né, essas características, esses indícios de que algo está acontecendo com aquela pessoa. Por exemplo, com relação ao trabalho, às vezes a pessoa já começa a ter indícios, sinais de que algo não está bem, né? Então, às vezes, seu colega de trabalho começa a perceber, né, as tristezas, as falas de lamentações. Sabe aquelas pessoas negativas? Que nada tá bom, que tudo tá ruim. Ah, mas tá chovendo. Não, mas tá ruim porque tá chovendo. Não, tá ruim porque tá sol. Então, assim, sabe? Então, são indícios de que nada está no agrado, né, entre aspas, dessa pessoa. E isso é muito ruim, porque isso demonstra,
né, uma insatisfação, demonstra tristeza, demonstra desânimo, né? E que é isso que precisa ser acordado a tempo, sabe? Para poder ter uma intervenção clínica muitas vezes, uma intervenção com psicólogo, porque às vezes essa situação ela vem se arrastando há muito tempo, né? Não é de agora, não é, como eu disse, não é da noite para o dia. Mas ao longo da nossa vida, nós vamos acumulando, né, através das nossas experiências vividas, tanto as experiências boas quanto as ruins, elas vão, né, somando. E às vezes, quando a gente chega num nível de que as experiências ruins, elas são em número maior do que as coisas boas, a gente começa a ter um desequilíbrio das nossas emoções. Percebe? Então, assim, se pra mim as coisas acontecem, parece que, sabe, tá tudo dando errado. Perdi o emprego, perdi o namorado, tive que vender o carro, mudei de casa. Sabe assim, quando parece que é um efeito cascata em relação às coisas ruins que acontecem na vida? E isso gera impactos nas nossas emoções, né? Alguns conseguem lidar de uma forma mais rápida, mais, né? A depender daquilo que você tem, do que você carrega com você, né? Porque como eu já falei aqui em outras lives, na nossa vida nós temos adversidades. Todos nós tivemos, temos e ainda teremos adversidades. Isso faz parte da vida. Então, fala, Ilma, mas quando que vai parar de acontecer coisas ruins comigo, né? Mas, gente, a vida é assim, né? A gente tem alegrias, tristezas, dificuldades, né? Dias mais ou menos, começa bem, depois termina mal, começa mal, depois fica bem. E a gente precisa ter um crescimento, um desenvolvimento humano para a gente compreender e para também discernir o que realmente está acontecendo com a gente, né? Então, é esse toque que eu trago aqui para vocês, sabe, meninas? Para que a gente consiga identificar esses nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas fraquezas. Então, por isso, assim, que eu tenho entendido que a mentoria é algo muito interessante, sabe? Por isso que, assim, que eu bato nessa tecla da importância, sabe? De você ter essa ajuda, essa escuta qualificada, entende? Do que você está vivendo. Esse compartilhar de experiência é que você vai conseguir identificar aquilo que está acontecendo com você. Porque às vezes você tá encarando de uma forma tranquila, achando que vai passar, só que de repente é algo que vem se arrastando, como eu falei, né? É muito comum eu atender mulheres assim, de 20, 30 anos de casada, e que chega nessa fase aí de 40 anos, 50 anos, que é uma fase de fazer um balanço, né? Do que eu já vivi, do que eu tô vivendo, do que eu tenho pela frente, né? Então, é muito comum que as mulheres façam esse balanço, né? Eu que sou 5.7, então eu já vivi um pouco disso, né? Estou vivendo isso, que é meio que assim, é você chegar mais ou menos no meio da sua vida e olhar para trás e ver, puxa, o que eu consegui construir, né? E muitas pessoas realmente têm construções belíssimas, né? Uma família, tem casa para morar, tem até aquele sítio para passar final de semana, tem casa na praia. Então, do ponto de vista de aquisições, de sonhos realizados, já fez aquela viagem internacional, né? Já conhece vários lugares. Então, nesses aspectos, às vezes você até já tem grandes conquistas,
né? E você pode falar, puxa, eu, né, realizei muita coisa, eu tô feliz comigo, foi tudo muito bem. E pode ser que algumas outras mulheres não tenham vivido isso. E aí vai bater aquela sensação de, poxa vida, eu não tenho uma casa para morar, eu sequer viajei, eu não conheço a praia, eu queria conhecer, né, parentes que eu ainda não conheço e não consegui ir, eu tô desempregada, ou eu tenho uma renda ainda baixa, que eu não consegui comprar um carro para mim, ou que, sabe, N situações, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que nem sempre a gente também, esse balanço é com coisas materiais, né? Geralmente a gente faz com materiais, né? Começa pelo material. Mas também tem a questão do nosso desenvolvimento. Como eu disse, o nosso propósito, né, como humanos, né, que a gente não somos animais irracionais, né, somos animais racionais, dotados de inteligência, né, Deus nos fez assim, Deus nos presenteou, né, com a vida, com a inteligência, com a alegria, né, com os nossos desafios. Só que parece que quando chega nessa idade e a gente olha para trás, parece que algumas coisas não evoluíram muito, né? A gente ainda carrega alguns medos, algumas inseguranças, a gente coleciona frustrações, entendeu? Então é um momento que a gente acaba não... A avaliação, ela não é muito positiva. E isso é um prato cheio para o início de uma depressão, sabe? Quando você começa a analisar nessa forma assim, puxa, o que eu construí? O que eu tô deixando de legado, né? Muitos já têm até seus netinhos, já tá vendo os filhos dos seus filhos, né? E eu ainda não sou vó, mas no sentido de curtir os netos, de ver o fruto, né, dos seus filhos, fruto de amor, fruto de sementes que você plantou, né, da forma como você educou seus filhos, e hoje ele educa os filhos dele, a família dele, como ele construiu a família dele, né, dela. Então, isso é muito bacana, né, ver esses frutos. Mas quando os frutos não são tão bons, né? Infelizmente, né, a gente vê situações de pessoas que às vezes não conseguiram ter uma carreira definida, né, acabou não conseguindo estudar ou não conseguiu identificar o que de fato era o sentido da sua vida, né? Eu tenho amigas que às vezes os filhos começam uma faculdade, daí aquela não daí vai para outra, outros terminam e depois guarda o diploma e nunca mais pega, né? Então tem várias situações nesse tipo que, assim, acaba que as mães, principalmente, a gente idealiza muito, né, a vida dos filhos. A gente constrói castelos, né, que a gente imagina. Ai, meu filho vai nascer, crescer, fazer uma faculdade, ganhar dinheiro, passar num concurso, aí ele vai casar, ter a vida dele, ter a casa dele, viajar, né? Então a gente meio que delimita mais ou menos o que a gente gostaria que fosse. Ok, nada mal quando a gente tem isso como um objetivo, quando a gente faz isso assim de uma forma até espiritual, torcendo pelo sucesso dos nossos filhos, né? Isso é muito bacana. Só que às vezes os caminhos são outros, entende? Às vezes não acontece exatamente como você planejou. Às vezes até supera suas expectativas, né? Nossa, ótimo. Mas quando essa expectativa ela não é suprida, começa as tristezas, as decepções. Então, voltando lá na mulher de 40, 50, aí ela olha para o casamento, não é aquela maravilha que ela sonhou em ter.
né? Aí já tá num outro patamar, né? De que já criou os filhos já saíram de casa, já tem a sua vida. E aí a convivência com o marido, que já não era muito boa lá no começo, piora com a saída dos filhos. Porque daí é eu e você e eu, né? Então é muito importante que a gente tenha uma boa vivência, né? Com o nosso parceiro, nossa parceira, para além dos filhos, né? Porque se o nosso casamento ele tá baseado apenas na relação com os filhos, esse casamento vai ser fadado ao fracasso. Infelizmente. Por quê? Porque os filhos têm a vida deles, né? Então, o relacionamento, ele tem que ser baseado na relação conjugal, agregada com os filhos, somada com os filhos e com a família. Mas, se essa família, em algum momento, né? Um vai para o exterior, o outro não sei o quê, o outro casa, o outro vai morar sozinho, tem a vida dele, foi transferido. E aí? Né? Então, essa mulher de 40 e 50 começa a chegar nesse nível. Poxa, o casamento não é essas coisas. Os filhos tocaram a vida deles. Você, às vezes, não teve uma atividade extra, né? A não ser dona de casa, mãe e esposa. E aí você cumpriu, entre aspas, a sua missão de ser mãe, dona de casa, né? Aquela casa grande, com 3 quartos, varanda, né? Mas agora, essa casa é um peso. Eu tenho muitas amigas que estão vendendo casa. Porque é exatamente isso. Ilma, não dá. A casa é muito grande. Né? É só eu e meu marido. A gente usa 2 peças, a cozinha e o quarto. Nem na sala a gente vai. Né? Mas tem uma casa de 8, 10 cômodos. E que ao final dessa reta aí de 50, 60, fica muito difícil você manter aquela estrutura que você tinha antes. Entende? Então, tudo isso vai somando, né, as nossas frustrações, as nossas tristezas e o que comumente, tá, gente? Comumente leva-se a uma depressão, né? Ou a ansiedade, que as duas andam meio juntas, né? Então, assim, ou você cai naquela do, larga a mão, isso não tem jeito não, deixa, eu vou viver aqui do jeito que dá, não faz sentido mesmo, eu não posso esperar nada de ninguém. Ou então, você entra na frequência do acelerar. Puxa, mas eu tenho que fazer, não, mas eu vou cuidar dos meus netos, não, mas então eu vou trabalhar em mais um emprego, não, mas eu vou viajar, vou isso, vou aquilo, e acaba entrando num processo de aceleração e de ansiedade pelo futuro. Mas como vai ser quando eu não estiver mais aqui? Mas quem vai cuidar? Quem vai fazer? Quem vai levar? Entende? E aí, essa mulher, né, que é tão preocupada e que sempre, né, teve essa forma de cuidar, né, um cuidar entre aspas aqui, de super proteção, né, a galinha que cobre os seus pintinhos, né, com essa asa, que tudo bem, tá, gente? É super legal, mães protetoras, mães acolhedoras, mães que amam os seus filhos, a sua família, isso é muito legal. Não é desse tipo que eu tô falando. Eu tô falando daquela coisa doentia, de super proteção, de que parece até quase que as pessoas são incapazes. Porque a mãe faz tudo, exatamente tudo, pelo filho, pela filha. E, às vezes assim, se pudesse respirar pelo filho e pela filha, ela faria. Entende? Então, esse é um tipo de proteção que vai trazer consequências para você e para os filhos dos seus filhos. Por quê? Isso demonstra essa superproteção que a pessoa acaba se anulando, porque é a mãe que sempre fez tudo, entende? Então acaba que às vezes a pessoa
nem também entra muito, fala, não, minha mãe vai fazer, minha mãe vai, minha mãe busca, minha mãe, né? Porque ela é tão presente, ela é tão sufocante que às vezes não dá espaço, né? Uma hora a gente vai falar sobre isso. Nós vamos fazer uma live aqui, um bate-papo de mulheres, falando exclusivamente sobre essa questão das mães superprotetoras, tá bom? Aí a gente estende um pouco mais, aí a gente aprofunda um pouco mais nisso. Hoje eu quero falar só mais sobre isso, sobre a questão do adoecimento. Por quê? Geralmente, essas mães que superprotegem e sufocam seus filhos de uma forma exagerada, a tendência é ela trazer para as costas dela esse fardo, tá? Entre aspas, porque filho não é fardo, mas no sentido assim, de extremas tarefas, entendeu? Ah, não, tudo eu que levo, eu que busco, eu que vou no banco, eu que pago as contas, eu que levo no médico, entende? Eu que cozinho, eu que lavo roupa. Então, assim, ninguém da casa consegue atender, sabe, ao perfeccionismo da mãe, da matriarca. E essa matriarca, por sua vez, ela assume esse papel, né? E muitas vezes pela própria insegurança ou por, né? Mas ela assume. O fato é que ela assume, ela vai assumindo tudo. E quando ela percebe, ela está adoecida de tanta sobrecarga, de tanto estresse, de tanta exigência para com ela mesma. Entende? E cai nesse buraco, vamos dizer assim, né? Que é a tristeza, a decepção, né? Porque as coisas nunca são como a gente quer, 100% como eu idealizei, como eu sonhei. E se você não estiver preparada para essas adversidades, para esses momentos difíceis, você vai ter muitas dificuldades para enfrentar esses momentos. E às vezes você está sozinha nessa parada de enfrentar. Porque assim, o esposo, tipo assim, você tá nessa porque você quis. Eu tô bem tranquila aqui, eu tô aposentado, tá tudo certo, né? Então, ele também não tem muita responsabilidade, porque a esposa, que estava à frente de tudo, levando tudo, agora, né, vai ter que continuar nesse ritmo. Por quê? Para você alterar essa dinâmica familiar, né, nos seus 50, 60 anos, vai ser muito difícil. Porque todo mundo, durante a vida, acostumou que a mãe fazia tudo. Que a mãe sempre estava ali, né? Então, para de repente a mãe cruzar os braços e falar, não vou mais fazer, acabou. Vai ser um choque, né? Então, são transições que às vezes a gente precisa fazer. Mas o fato é que, se a gente não observar, esse que é o pulo do gato, se a gente não observar essa sobrecarga e esse jeito de fazer que adoece, a gente tem muitas consequências com relação ao nosso comportamento, à nossa forma de viver, de educar, de ter passado a nossa vida aqui. Porque a gente acabou passando de uma forma tarefeira. Muitas mulheres não refletiram, muitas mulheres não tiveram tempo de olhar para elas, para as suas dores, para as suas emoções. Foram levando, no come, bebe, dorme. Come, bebe, dorme, e no outro dia de novo, e leva menino na creche, leva na escola, e cuida disso, e cuida daquilo, e administra a casa, paga a conta. Só que, quando você vai fazer esse balanço geral, você percebe que você não caminhou muito, né? Você tem as marcas, né? As rugas, mas a sua evolução não foi muito, sabe, não acompanhou a curva, né? De vivência, de alegrias, de realizações.
Nem sempre essa conta é muito favorável, né? Às vezes você acabou com declínio. Ah, mas quando eu era solteira, eu morava na casa dos meus pais, eu usufruía de uma classe média alta, né? Mas hoje eu não tenho uma casa, meus filhos, né, têm as famílias deles, não pode cuidar de mim, eu estou doente, meu marido morreu. Então são N histórias que acontecem e que às vezes a gente não consegue tabular sozinha. Entende? Então assim, eu tenho visto muitas histórias desse tipo, de mulheres, sabe, que estão muito infelizes, que estão com muitas dores, apresentam muitas dores na alma e, consequentemente, entram num processo de depressão. E a depressão e a ansiedade são duas doenças muito aparentemente simples, mas se trata de um adoecimento mental. Assim como a gente tem a diabetes, a hipertensão, a gente também pode adoecer a nossa mente. Entende? E o adoecer, ele é um processo de tratamento. Não é uma coisa que também você vai lá, toma uma injeção e passou. Não funciona assim. É todo um processo de acompanhamento, de revisão da vida, de revisão de comportamento, de revisão dessa maneira aí de assumir tudo para si, de se conhecer, um autodesenvolvimento, né, que as mulheres precisam, né, para continuar nessa reta de perspectivas, de avanços, né? Porque como é bom você chegar aos 50, 60, 70, né? E olhar para trás e falar, puxa, eu consegui desenvolver, antes eu era uma pessoa assim, hoje eu sou uma pessoa mais amável, hoje eu tenho mais paciência, hoje eu consigo perdoar com mais facilidade. Como é bom, né? A gente conviver com pessoas assim. Eu tenho amigas de 80, de 90, né? E é prazeroso estar com elas e elas contarem as histórias, né? De como que foi, como que criou os filhos, a cultura que elas vieram, como que era, como elas foram criadas. Eu gosto muito de ouvi-las. Mas melhor ainda é quando você olha para trás e vê que você teve um desenvolvimento, que você... Tristezas tiveram sim, né? Muitas tristezas. Mas foram tristezas passageiras. Tristezas que não ficaram lá arraigadas no seu interior. Elas olham para essas tristezas como cicatriz, né? Só para dizer que teve lá, ó, Ilma, perdi um filho de acidente, perdi uma filha, né? É muito triste para uma mãe, né? Ter que enterrar um filho, né? Esse é um ditado popular, mas que é real, né? É muito triste. Geralmente, os filhos que enterram os pais, né? Mas, apesar dessa dor, dessa tristeza, mas quando você consegue superar essa perda, essa tristeza, é algo muito potente do ponto de vista de desenvolvimento. Porque aquilo serve para você e serve para as pessoas que te rodeiam. Então, uma pessoa que tem uma vida marcada pelas dificuldades, mas que tem o seu coração, que tem a sua generosidade preservada, sabe? A sua paciência, o seu amor generoso para com o próximo, para com quem está vivendo uma situação parecida do que a sua, é muito relevante. Sabe, são pessoas muito desenvolvidas, vamos dizer assim, né? Que conseguiram superar essas dificuldades sem adoecer,
né? Fácil? Não, nem um pouco fácil. Mas quando a gente consegue superar, né, as dores, geralmente, quando a gente se relaciona com outras pessoas ou quando a gente fala sobre essa dor, geralmente traz, sabe, alegria, traz esperança para outras pessoas, né, que ainda não viveram ou que estão vivendo. A Juliana entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui conversando sobre a nossa conversa de mulheres, tá? Hoje até eu gostaria de falar para vocês dos nossos acessórios, tá? Podem visitar lá o nosso espaço, tá? Piemonte Acessórios, que vai ter muitas novidades lá para vocês também, tá? Considerando que eu trabalho com público feminino, então eu tenho também estendido as minhas atividades, além da mentoria, também para a questão dos acessórios, tá? Então, olha só, vocês podem ter acesso lá ao meu site, tá? O meu Instagram, Piemonte Acessórios. Consultem lá e vocês vão ver peças maravilhosas, tá bom? Para vocês ficarem ainda mais belas, mais empoderadas, mais felizes, né? Quando a gente tá feliz, a gente quer dar uma melhoradinha no visual, né? Isso faz parte. Agora, quando você tá nesse processo depressivo, triste, você não consegue ter motivação para olhar para você, para se sentir bonita, amada. Aí vai qualquer coisa, né? E a ansiedade também leva a isso, né? Porque aí você tá com pressa, você tá pilhada, você tá com a cabeça em outras coisas, então isso não te importa. Fala, ai não, hoje nem deu pra botar brinco, não, para, não dá tempo pra isso, né? Porque você tá... A Duda, acessórios maravilhosos. Sim, a Duda é minha cliente de acessórios. Então, meninas, como é importante a gente ter essa noção, né? De que eu posso estar adoecendo, sim. Eu posso estar com as minhas emoções comprometidas do ponto de vista do desequilíbrio, né, que eu estou vivendo. O meu desequilíbrio em relação ao que eu tenho para cumprir, as minhas metas, né? Eu fico tão atropelada ou tão desmotivada que eu não consigo mais manter aquele meu ritmo, né? Das minhas atividades básicas, de mãe, de amiga. Eu sempre comento aqui, né? A importância da gente ter um tempinho para as amigas, né? De comemorar um aniversário, de tomar um café com a amiga, de ir no sacolão com a amiga, né, Duda? A gente precisa desse tempo. Isso é muito saudável. Mas às vezes as pessoas se fecham, sabe? E, ai não, ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Ai, eu prefiro chorar sozinha. Ok, tem o nosso momento particular, né? Mas quando a gente consegue colocar um pouco pra fora, sabe? Mesmo que fosse só pra chorar. Ai, hoje aconteceu isso, sabe? Fiquei chateada com aquilo. Ai, sabe assim? Pôr pra fora, contar. Simplesmente contar, às vezes, pra alguém. Faz muito bem. Faz muito bem. Não é terapia, né? Como as psicólogas costumam dizer. Isso não é amigoterapia, né? Mas é terapêutico no sentido da gente conseguir falar sobre aquilo. Da gente conseguir expor o nosso sentimento. Seja ele de raiva, de tristeza, de decepção. Entendeu? Ai, fiquei muito chateada. Né? Eu tenho umas amigas, às vezes, que elas me ouvem, né? Ai, eu fiquei chateada. Ai, não devia ter feito aquilo. Ai, como que a pessoa não pensa? Como que isso? Como que aquilo? Então, é muito saudável a gente ter esses momentos, sabe? De compartilhar as nossas tristezas e também as conquistas, né? Ai, que bom, tô feliz. Meu filho isso, minha filha aquilo. Ai, passou no vestibular. Ai, tá isso. Ai, tá namorando. Ai, tá fazendo isso. Ai, foi viajar. É muito bom,
né? As coisas felizes também a gente compartilhar e ter amigos confiáveis para a gente poder, de uma certa forma, né, socializar, né, as nossas dores, as nossas alegrias. Isso é muito bom, né? E por isso que eu faço esse bate-papo aqui, meninas, porque mesmo online, mesmo à distância, né, mas vocês veem, hoje a gente tem pessoas aqui de vários estados, né, assistindo, ouvindo, escutando, às vezes não tá participando, mas tá, né, ouvindo, refletindo sobre isso. E com certeza, né, vai ser motivo de assunto, vai ser motivo de comentário, de repente, você compartilhar com uma amiga que você sabe que às vezes está num processo desse, de depressão e ansiedade, né? E também desmistificar um pouco isso, gente, de que quem procura ajuda é porque tá louco, é porque não é nada disso. Quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor para você, melhor para sua família, melhor para suas relações. Então, assim, não se preocupe de achar que tá perdendo o juízo. Não é nada disso. Quando a gente não... Se a sua pressão tá alta, o que você vai fazer? Você foi lá, feriu sua pressão, tá alta. O que você tem que fazer? Você tem que ir ao médico. Você tem que começar a tomar o remédio. Às vezes pro resto da sua vida. Então, com as nossas emoções é a mesma coisa. Como está você? Você tá triste? Você tá angustiada? Você tá... Sabe, aquilo parece que não desce, tá entalado, tá? Você tá muito chorosa, você não tá conseguindo lidar com certas situações? Procure ajuda. Procure ajuda. De um profissional de saúde, de uma psicóloga, de um médico, de um psiquiatra. Sabe, procure. Você precisa se curar disso. Antes que a doença piore. Né? Eu sempre tenho falado, quando de repente uma situação é de cirurgia, você tem que fazer a cirurgia para você voltar ao normal. E com as nossas emoções é a mesma coisa. Se a sua emoção está desequilibrada, procure ajuda o quanto antes. Entendeu? Que isso vai ser bom para você. Você vai entrar num processo de cura, entendeu? E isso vai cicatrizar, isso vai te fazer bem, vai transformar a sua vida. E sendo transformada, mais feliz, mais alegre, com as emoções, né? Mesmo que você esteja no processo, mas você já começa a se conhecer, começa a identificar os sintomas, né? Ah, sim, precisa de massagista também, é muito bom. A Duda é massoterapeuta, gente, ó. Ela faz um super trabalho aí para quem tá ansiosa, para quem tá depressiva. A massagem ajuda muito. Aliás, várias atividades, né, que a gente precisa somar ao tratamento psiquiátrico, à medicação, uma atividade física, uma hidroginástica. Tem várias coisas que são muito indicadas para que a gente possa melhorar essa nossa, né? O remédio é esse, né? Às vezes não é um remédio de pílula, mas o remédio é somatório de coisas, né? E principalmente, gente, eu vou fechar aqui com uma coisa muito bacana, que é a gente poder fazer aquilo que a gente ama fazer, aquilo que é prazeroso, sabe? E tem umas coisas que são simples. Ai, mas você tá falando isso, mas eu não tenho dinheiro para ficar saindo. Gente, não existe coisa mais prazerosa do que, no meu caso, bater uma perninha, passar umas 2, 3 lojinhas à tarde, assim, é muito bom. Ver novidades, ver acessórios, ver roupa, sapato, é muito legal. Isso é prazeroso. E a gente precisa de momentos que nos tragam alegria, que nos traga entusiasmo. Senão a gente se fecha e cai na depressão. E a depressão é uma doença mental que precisa de tratamento. Ok? Fica o recado então. Muitíssimo obrigada de vocês estarem aqui comigo, de vocês contribuírem aqui com o nosso bate-papo, tá bom? Aproveitem e divulguem
esse nosso bate-papo aqui. Curtam lá no YouTube, tá? No Instagram também. E eu quero, assim, agradecer imensamente a todos vocês por prestigiarem, por estarem sempre juntas, minhas mentorandas, muito feliz com vocês, muito feliz pelo impacto, né, que tem causado na vida de vocês. Então, vocês fazem parte da minha história, do meu trabalho, e sou muito grata por vocês compartilharem as suas histórias, de acreditarem no meu trabalho. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Grande beijo e até uma próxima oportunidade que nós vamos estar juntos aqui na nossa Conversa com Mulheres.